A outra coisa que queria dizer é sobre o tema especificamente das aplicações offline. Aqui uma série de melhorias. Primeiro, que foram adicionadas mais funcionalidades, mais funções que antes não estavam suportadas pelos geradores offline. Considerem que quando uma aplicação é online, grande parte do processamento se executa no servidor. Se eu tenho um painel que está mostrando uma lista de produtos, que chame um data provider, um procedimento, um serviço que foi procurar, fez todo esse processamento para trazer o que quero mostrar nesse painel. Trago para o dispositivo e o dispositivo, através do metadata, mostra essa informação. Mas a chamada a todos os procedimentos ocorre no servidor, ou seja, eram gerados com geradores Java ou .NET. Quando a aplicação é offline, todas essas procs, data providers, business components que a aplicação está chamando são todos executados no próprio dispositivo. Ou seja, isto é transparente para vocês porque simplesmente mudando a propriedade, GeneXus que determina, bom, esta aplicação é offline e tenho que gerar tudo no próprio dispositivo. Então aí, todos esses procedimentos, business components, data providers, estão sendo gerados com os geradores para o dispositivo, seja Swift para iOS ou Java para Android. Temos algumas limitações quanto a funções, métodos, recursos que antes podíamos gerar perfeitamente para a web, mas não no dispositivo. Começamos a nivelar estas coisas que são necessárias para Smart Devices. Por exemplo, o tipo de dados expression não estava sendo suportado nos geradores offline, agora é suportado. A possibilidade de chamar o Web Service SOAP, não podíamos invocá-lo de uma aplicação offline, agora podemos, e assim muitas outras funcionalidades e funções. Por outro lado, melhora a parte de segurança. Em aplicações offline, deseja-se antes, com aplicações online, tínhamos muita comunicação com o servidor. Digamos, cada serviço, cada painel está executando uma invocação ao servidor para trazer os dados, para trazer informação, para realizar cálculos. Agora tudo isso no dispositivo e a interação que há com o servidor é através do serviço de sincronização. Basicamente é um único ponto de entrada com o servidor, que é o que envia e que recebe os dados do servidor. Bom, melhoramos toda a parte de segurança desses serviços quando utiliza o GAN. E, por outro lado, se implementou uma nova propriedade para encriptar a base de dados offline, em alguns cenários, sobretudo com aplicações relacionadas com bancos, era necessário que a base de dados estivesse encriptada e que não fosse possível acessá-la, apenas através da própria aplicação. E, bem, isto é uma propriedade adicional que temos para poder encriptar toda a base de dados offline. O outro é o suporte a múltiplas aplicações offline dentro de uma mesma base de conhecimento. Isto era uma limitação que tínhamos simplesmente de alcance, escopo. Antes podíamos ter apenas uma aplicação offline, agora podemos ter mais de um main offline dentro da mesma base de conhecimento. E o último ponto que quero mencionar é o tema da sincronização por timestamp. Mas para entender o motivo desta última feature, digamos, gostaria de fazer uma revisão geral do tema da sincronização, sobretudo a parte do receive. Para mostrar um pouco agora, ou seja, seguindo este da sincronização por timestamp, quero revisar um pouco tudo para nivelar o conhecimento e entender um pouco o motivo desta feature. Quando nós temos uma aplicação offline, há uma propriedade que se chama Synchronization Receive Granularity Criteria, que quer dizer, bom, nós queremos que quando se sincroniza a aplicação, quando traz os dados do servidor para o dispositivo, qual é a granularidade disto? E a propriedade tem duas opções, uma que é por tabela ou por registro. E dentro de registro, a sincronização que até agora fazíamos era por hash. Agora vou aprofundar em cada um desses pontos rapidamente. E o que adicionamos aqui é a nova propriedade, ou seja, quando fazemos a sincronização por registro, adicionamos essa opção por timestamp. O que quer dizer que a sincronização seja por tabela? O que ocorre neste caso? Bom, quando a sincronização é por tabela, o que ocorre é o seguinte, criamos uma aplicação que é offline, ou seja, GeneXus determina através desse main offline todas as tabelas que precisa para esta aplicação funcionar de forma desconectada, ok?
Então, vai criar uma base de dados em SQLite com as tabelas necessárias para esta aplicação. Quando a opção dessa sincronização de Receive for tabela, qualquer mudança que faça no servidor em alguma dessas tabelas que participam dessa aplicação, o que GeneXus fará quando vai receber os dados houve mudanças, se apaga todo o conteúdo desta tabela local e trago todos os dados novamente. Isso quer dizer, é o algoritmo mais simples, não há tanta complexidade por trás. O que se detecta houve mudanças em alguma dessas tabelas com relação à última sincronização desse device, usa a informação por device, então apago todos e trago todos os dados novamente. Isto pode ser útil se as tabelas são pequenas, ou a maioria dos dados dessas tabelas mudam, ou como se tenho que trazer toda a tabela, apagar tudo e trazer novamente não será problema. Por exemplo, poderia ser uma aplicação para uso interno de alguma empresa, onde os vendedores tenham a lista de clientes a visitar. Querem esta lista de clientes offline porque devem ter acesso a essas informações independentemente da conectividade. E esta lista, digamos, muda todo dia. Se hoje você tem uma lista de clientes a visitar e amanhã uma lista completamente diferente, bom, então pode ser uma opção porque tem que apagar todos os dados e trazer todos os dados novamente. Qual é o problema desta opção? Quando a tabela é muito grande, ou seja, se a tabela, ou seja, a quantidade de registros que vou atualizar, que preciso desta aplicação offline, é muito grande, bom, teremos um tráfego de dados significante. Também quando a aplicação talvez não é para uso interno, e mais para uma aplicação que vamos colocar para o público em geral, que estará nas stores. Então, muitos usuários podem estar utilizando esta aplicação. Também pode ser se tenho que estar sincronizando. Cada vez que vá sincronizar um usuário, baixar todos os dados. Pode ser que a experiência não seja tão boa, então talvez não seja a melhor opção. Aí é onde surge a segunda opção, que é a sincronização por registro, que até agora usamos o conceito de hash, que é o que vou explicar. O que faz a sincronização por registro? Bom, o que faz em vez de enviar cada vez que há uma alteração no servidor todo o conteúdo dessa tabela, apagar aqui e carregar tudo novamente, pode enviar apenas as alterações, ou seja, aqueles insert, update ou delete que ocorreram no servidor. Então, isto vai melhorar notavelmente o tráfego dos dados, porque agora, se já tenho aqui a tabela de clientes e aqui no servidor mudou o nome ou o telefone na edição de um dos clientes, em vez de enviar todos os clientes, simplesmente enviará essa atualização, este único registro. Então, aí veremos uma melhora notável no tráfego de dados, que é novo. Há que se considerar o cenário, mas se temos uma conectividade não muito boa, ou se é, como dizia, uma aplicação para o público em geral, pode ser uma opção melhor que a anterior. De fato, é a opção por padrão quando criamos uma aplicação offline. O que agrega, digamos, ganhamos no tema do tráfego de dados, mas, obviamente, teremos um maior processamento do lado do servidor para detectar o que temos que enviar para cada um dos dispositivos. Isto o GeneXus resolve automaticamente, ou seja, GeneXus criará um conjunto de tabelas na base de dados, no Data Store principal, ou seja, no servidor, criará 3 tabelas adicionais. Acho que são 4, mas não me recordo porque com o tema de usar mais de uma aplicação, de ter mais de um main offline, adicionamos uma 4ª. Mas basicamente são essas as tabelas relevantes. E nestas tabelas o que será feito é manter o estado da sincronização de cada um dos dispositivos. Que quer dizer, bom, saber este dispositivo quando está pedindo um receive, ou seja, quer atualizar os dados, esse dispositivo enviará um hash. Quando se carregou a primeira vez, se executou, digamos, a sentença. Vamos supor que aqui temos a tabela de clientes e, na verdade, o que estou pegando são os clientes ativos. O que traz o meu processo de sincronização são os clientes ativos, ok? Ou seja, tem um conjunto de clientes. Quando se carregou a primeira vez,
se guardou essas informações e se criou um hash com esse select. Digamos, de trago todos os clientes ativos, o resultado desse select. Isso foi guardado no dispositivo. Quando vai pedir a próxima sincronização, irá mandar esse hash no servidor. Lerá esta consulta para carregar esta tabela, que é de clientes ativos, e criará um hash como resultado desta consulta. Irá comparar com o que tinha no dispositivo. São diferentes? Se não há diferença, quer dizer que a tabela não mudou. Não preciso enviar nada ao dispositivo. Se há diferenças, então o que fará é comparar o hash de cada um dos registros que também foram guardados nessas tabelas auxiliares para este dispositivo, para ver se houve uma mudança, para saber qual registro tenho que enviá-lo, qual diferença tenho que lhe enviar. Ou seja, se há um hash para um registro que está diferente, quer dizer que este registro foi atualizado e tenho que enviá-lo ao dispositivo. Se há um hash novo, quer dizer que há um registro novo nesta tabela que cumpre a condição de carga desse dispositivo, tenho que enviá-lo ao dispositivo. Bom, se há um hash que já não está, quer dizer que houve um delete. Então, há um processamento adicional do server, vou precisar com certeza de mais storage para manter essa informação no servidor, do estado de sincronização de cada device, mas depois com a vantagem de enviar menos informações ao dispositivo, ok? Não sei se entenderam um pouco como funciona, está tudo documentado no wiki, mas queria que tivessem um painel geral de como é o tema. Onde poderia estar o problema deste algoritmo, deste método de sincronização? Quando o dispositivo precisa de muitos dados, ou seja, tem uma tabela grande que necessariamente tenho que ter em todos os dispositivos, ou seja, mesmo aplicando condições de carga para esta tabela offline, preciso, não sei, uma aplicação que preciso de toda a lista de produtos, toda a tabela completa de produtos no dispositivo. Tenho milhares ou dezenas de milhares de produtos e, além disso, bom, eventualmente muitos usuários utilizando a aplicação ou alguns usuários, mas que requeiram sincronização a cada certo tempo. Ou seja, não é que sincronizam uma vez por semana, mas preciso que sejam atualizadas as informações no dispositivo. Por quê? Porque se tenho uma tabela com muitos registros no dispositivo, a primeira opção de sincronização por tabela obviamente não é a melhor, porque irá apagar toda essa tabela enorme e trazer todos os dados a cada vez. E isso pode ser muito ruim quanto ao tráfego de dados. E a sincronização por hash, usando o hash, se vem trazer somente o registro que foi modificado, imaginem, não sei, uma tabela com 8.000 produtos e foram atualizados 2 produtos no servidor, que foram atualizados por outro dispositivo ou a partir do back-end. Foram atualizados os preços de 2 produtos. Para sincronizar, está certo, irá enviar somente os 2 produtos que foram atualizados. Mas quando o algoritmo de hash detectou que a tabela foi modificada, tenho que varrer toda a tabela, ou seja, todos os registros que cumprem com as condições de carga, para saber quais foram os registros que foram modificados para enviar esses 2. Então, se são muitos, se a tabela é muito grande, e tem muitos dispositivos que estão sincronizando, isso pode ter uma carga importante do lado do servidor. Então é aí que surge, e aí sim chegamos à propriedade que está na versão nova, tudo isto já estava adiante, que é a sincronização por timestamp. Que facilidade nos dá esta opção? É indicar para certas tabelas, dizer não quero que seja por hash a sincronização, dizer quero que seja por timestamp, ou seja, o dispositivo enviará para esta tabela qual foi a data da última sincronização, e teremos uns atributos adicionais. Aí, este mecanismo é o primeiro que requer algo de trabalho nosso como desenvolvedores. Pouca coisa, mas requer fazer algumas alterações, que é adicionar para estas tabelas um par de atributos, que é a data da última modificação e se o atributo está apagado ou não. E existe um par de propriedades na transação para dizer qual é o atributo que indica que logicamente foi apagado e qual o atributo que indica que foi atualizado. Aqui vamos colocar esses atributos. Precisamos então adicionar um par de atributos e configurar essas propriedades com esses atributos. Cada vez que atualizamos um registro desta transação, temos então que atualizar este atributo. Ou seja, temos que carregar uma regra que atualize o timestamp, a data. Uma regra simples que diga atributo igual a null,
cada vez que seja atualizado este registro, e já não podemos apagar fisicamente o registro, ou seja, temos que apagá-lo logicamente, porque senão não teremos como informar depois ao dispositivo que este atributo já não existe mais, que já foi apagado, ok? Então requer certa configuração. Nos casos anteriores vocês não têm que fazer nada adicional. GNexus já resolvia tudo, agora tem que simplesmente adicionar estas opções. Então, quando um dispositivo pede a sincronização para esta tabela, o que fará o servidor, o algoritmo no servidor? Ou seja, bom, para esta tabela que está pedindo a sincronização deste dispositivo, quais foram os registros que foram modificados a partir desta data? Então, vou à tabela de produtos que comentava antes, dirá, só estes 2 registros alteraram desta vez, então é muito menos o que tem que processar, não tem que varrer toda a tabela para saber quais alteraram. Como podem ver, este melhora o tráfego de dados e o processamento do lado do servidor. Esta propriedade está no nível da transação. São propriedades novas que verão no nível da transação. O que digo é que temos que ter em conta que, se vamos fazer um apagador lógico, tudo o que não o tenha, que se implementou até este momento, que faz a eliminação física, tenho que alterar. Sim, ou seja, a camada que o alcance está bem concentrada no nível desta transação, que a aplicação offline usa. Talvez sim. Sim, mas se desejamos fazer qualquer padrão, temos que ter em conta que é o apagador lógico. Correto. Aí o melhor é ir à regra da transação, de manter tudo isso no nível das regras, para que, se as atualizações são feitas através de Business Components, digamos, tenham em conta esta nova opção. Mas, sim, temos um trabalho adicional, por isso a recomendação aqui, digamos que se vou fazer, é deixar a opção padrão, que é a sincronização por hash, que é a que vem e está por padrão e naquelas tabelas que vejam dificuldade, porque depende muito do conteúdo das tabelas. Agora vamos ver um pouco o tema de outras considerações que temos que ter no tema aplicações offline, mas depende de tabelas que têm muito conteúdo do lado do dispositivo. Ou seja, pode ser uma tabela enorme no servidor. A tabela de produtos pode ser enorme, mas se no dispositivo não levo todos os dados, veremos como fazer, não é um problema, porque o que se considera são os record set que temos que enviar ao dispositivo. Quando digo que varre toda a tabela, não irá varrer toda a tabela de produtos no servidor, varrerá só os registros que foram sincronizados. Agora vou aprofundar com essa parte. Mas sim, por isso dizia para mim a opção de deixar por padrão o comportamento de sincronização por hash, e à medida que vejam que alguma tabela em particular tem uma carga considerável pela quantidade de dispositivos de sincronização que estão fazendo os dispositivos, aí analisar a opção de implementar esta opção. Sim, e estaria bom que os padrões também tenham em conta isto, quando você ativa esta propriedade, que o padrão se dê conta disso. Sim, nós podemos na realidade fazer melhoras depois que, se mudamos, se configura esta propriedade, por exemplo, as regras sejam agregadas automaticamente, e talvez testar em que caso estamos utilizando estes objetos para atualização e delete para sugerir alterações. Mas sim, tem. Precisa de tal forma, é um cenário muito concreto onde apareceu a necessidade disto. Pablo, mas a propriedade para selecionar hash ou timestamp está no nível de offline database. Não, a propriedade é simplesmente by row. Aí é quando dizemos a granularidade, dizemos by row. E o que determina se vai usar timestamp são essas propriedades. Se configuramos essas propriedades, começamos a usar o mecanismo de timestamp. Ok? Bom, tem alguma pergunta? Dúvidas até aqui? Algumas considerações com o tema especificamente. Estou falando sempre do receive, não é? A parte do send não falei porque parece que não. Creio que esta é a parte que é bom entender um pouco mais como funciona. O que dizia recentemente é que é importante que em nossas aplicações offline só incluamos os mínimos dados necessários, ou seja, o conjunto mínimo de tabelas e, além disso, de registros destas tabelas.
Então, para entender um pouco, trago o exemplo que estamos usando no prático agora, que é a base de conhecimento, esta de governo local ou intendência ou prefeitura. Estas são as entidades. Aqui está bem simplificado. 10 entidades. Nós temos o usuário, as reclamações feitas pelos usuários, os tipos de reclamações, os tipos de sinais de trânsito, as reservas, etc. Vocês provavelmente já se familiarizaram com o tema no prático. Vamos supor que queremos fazer uma aplicação offline, onde a única coisa que queremos que esta aplicação faça, simplificando para entender como isto funciona, é que o usuário possa relatar uma reclamação. Fazer uma reclamação, nada mais. Ou seja, estava no trânsito, vê um problema, algo que está quebrado no caso, uma árvore caída, um sinal de trânsito que está ruim, relatar esta reclamação. E que seja offline, porque eventualmente no lugar onde o usuário está, não há conectividade. Então, quero que seja offline. Quando pode, envia ao servidor. Simplesmente isso, offline. O que faríamos então seria um main smart device, dizemos que é offline e o único que chama é este objeto aí que verá no prático, que é user complaint, que é para inserir uma reclamação. Ou seja, queremos inserir um registro na tabela de reclamações, que é esta aqui. Se eu crio este main, objeto main que apenas chama, faz um insert na tabela de reclamações, obviamente através de Work with for Smart Devices ou através de um Business Component, GeneXus irá determinar que, para esta aplicação offline, são necessárias estas tabelas. Não sei se vocês conseguem ver daí essas 4 tabelas. A tabela de reclamações, obviamente, porque irá inserir um registro nesta tabela offline, e depois preciso dos dados dessas tabelas, pois, para inserir uma reclamação, preciso dos tipos de sinais de trânsito, os motivos de reclamações e, bem, o usuário. São foreign key para esta tabela, é a estendida. Então, GeneXus determina, para esta aplicação offline, só preciso destas tabelas. Não preciso de todas estas. Bom, é importante que analisemos na análise de impacto desta aplicação offline. Quando fazemos um build em um main, que é offline, GeneXus mostra uma lista das tabelas que irão participar dessa aplicação, as tabelas que serão criadas no SQLite. Por que digo que é importante? Porque se insere alguma tabela que GeneXus interpretou que há tabelas a mais que o necessário, você tem alguma chamada no objeto que não sabia e que, portanto, está trazendo outra tabela que não é necessária para a realidade desta aplicação, por exemplo, a tabela de reservas, todos os algoritmos de sincronização que mencionava antes, quando dizia que comparam se houveram mudanças ou não, estarão analisando outras tabelas que talvez não seja necessário, não tenham interesse que se esteja analisando. Por isso é importante que baixem somente as tabelas necessárias. De fato, quando fiz esse exemplo na KB do curso, defini este objeto simples, que é um que chama este user complaint, e me deu a análise de impacto. Me criou esta análise de impacto. Incluiu 2 tabelas a mais do que as que estavam antes, que é a tabela de reservas e a de user car. Por quê? Porque no painel para inserir uma reclamação, havia definido uma variável baseada em BC, user, simplesmente para trazer o nome do usuário. Como este Business Component estava na cláusula da regra de chamada deste main, GeneXus diz, aqui preciso do Business Component do usuário. Este Business Component do usuário chama também o WorkWith para inserir, o WorkWith User. E o WorkWith User tinha uma chamada a estas 2 tabelas, digamos para mostrar os carros do usuário e as reservas do usuário. Então, me trouxe tudo isto. Isto quer dizer que a aplicação offline irá criar estas tabelas e carregará os algoritmos de sincronização, mas trará todas essas tabelas quando não necessito para nada essas tabelas. Ok? Então, é por isso que é importante analisar, não só reportar problemas de timeout na sincronização, ou um erro na sincronização, ou atrasos significativos na sincronização. E é devido a estar utilizando tabelas que realmente não eram necessárias nesta aplicação. Isto é o primeiro. O segundo, não só as tabelas, mas também os registros que participam, que vou precisar na aplicação offline, porque não ia precisar de todos. Quando fazemos o build do main offline, nos mostra a análise de impacto do que mostrei antes, e, além disso, nos mostra a navegação do objeto offline.
O que mostra a navegação do objeto offline é como será o procedimento de carga. Quais serão os dados que trará do servidor para o dispositivo? Dirá que percorrerá toda a tabela Complain para trazer todos os dados, para usar a sincronização dessa tabela. E para a tabela usuário, o mesmo. Não notam algo errado aí? O objetivo da aplicação, lembrem, era inserir uma reclamação do usuário, nada mais. Está trazendo ao dispositivo todos os usuários. Todos os usuários que estão no servidor estão vindo ao dispositivo. Não preciso para nada. Está carregando para o dispositivo todas as reclamações que todos os usuários fizeram. Não preciso para nada, pois o que quero é inserir uma nova reclamação para esse usuário. Então, novamente, por que isso é importante? Como resolvemos isso antes? Bom, no objeto offline, temos a tab Conditions, onde podemos incluir condições. Neste exemplo, claramente tenho que carregar a condição User Identification igual, obter o usuário que está na sessão, usuário que se logou ou o ID do dispositivo. De alguma forma, podemos determinar se o usuário tem um login ou a identificação do dispositivo, que pode ser obtido da sessão. Incluímos essa condição. Isso fará com que a proc de carga agora inclua esta condição, ou seja, carregará somente o usuário, trará somente um registro e não os, 10.000 usuários que podem usar a aplicação. E trará somente as reclamações feitas por mim. De fato, poderia colocar uma condição que inclusive não traga nenhuma, porque não quero visualizar reclamações que eu fiz antes. Irei apenas inserir, mas como mínimo trarei as reclamações, pois quero visualizar alguma reclamação que fiz antes, apenas as reclamações que eu fiz. Com esta condição, agreguei essa condição, GNexus, quando faz a navegação do objeto offline, olha em todos os lugares, em todas essas navegações onde pode aplicar a condição. Obviamente, na tabela de usuário irá aplicá-la porque é a chave primária. Na tabela de Complain, está como foreign key, então também irá aplicar. Inclusive também está na estendida, então GNexus irá aplicar. Então, o que trará agora são menos dados. Isso é muito importante, digamos, porque, novamente, quando eu dizia que a sincronização olha todas as modificações que houve, a sincronização por hash, que é uma varredura da tabela de mudanças, não é de todos os registros que estão no servidor, mas dos que foram sincronizados. Ou seja, se modificou algum dado de uma reclamação de outro usuário, ao algoritmo de sincronização não interessa, sequer irá verificar se houve mudança nesse registro. Quando a tabela modificou, irá olhar se houve mudança nas reclamações deste usuário, mas não de outros. No caso anterior, quando tenho essas duas tabelas a mais, como faço para eliminá-la da sincronização? Bom, o caso que mencionei hoje, na realidade o que fiz neste caso foi retirar esta variável de Business Component, porque não precisava, digamos, era para buscar o nome e usava um Business Component. Resolvi com um for each, e aí já não chamando o Business Component, já não se chama a transação e não se chama tudo o que a transação chama. Isto dentro do procedimento? O problema estava no painel, no SD Panel, que mostrava, para fazer o insert da reclamação, que me pedia qual era a reclamação, qual era o usuário, qual era o motivo. Havia neste painel uma variável baseada no user. Identifiquei este painel porque vi essas tabelas que estavam a mais e comecei a procurar com a cross-reference. A cross-reference deste objeto que dirá como chegou aqui, por esta transação e esta transação, por que está agregando isso. Então, olhar todas as chamadas e aí pode fazer a retirada. Deixando editável, digamos, eu não poderia retirar e dizer a GNexus não. Eventualmente, em um caso em que não possa retirar, porque GNexus está agregando uma relação e não possa retirar, sempre o que pode fazer na parte de condições, aqui, agregar, por exemplo, está agregando uma tabela de reservas e não posso retirar porque justamente há uma árvore de chamadas e que retirar isso acho difícil. Colocar uma condição. A chave primária é reserva ID menor que 0, irá criar, mas sei que nunca irá sincronizar e nunca irá participar em nada no processo de sincronização. Bem, então, para terminar e revisar, é importante ver o report de criação das tabelas offline, o mesmo para a navegação dos objetos, para ver se tem somente os registros necessários. A granularidade,
Aí definem-se por registro por hash ou por timestamp, dependendo das coisas que vimos antes. E depois, o tempo mínimo entre receives também é outro dado importante, que veja se são muitos dispositivos que estão sincronizando, e a quantidade de dados, ver se devem ser muito frequentes necessariamente, porque isso poderia chegar a sobrecarregar o servidor. Ok?